Boa noite a todas, boa noite a todos. Que bom encontrar vocês aqui novamente, aqui na web palestra do Floresta Deliveries. Eu sou o professor Hertz e nós temos um assunto bastante interessante que, para quem me conhece, para quem já teve aula comigo, sabe que eu gosto de mitologia, eu gosto de arquétipo. E a gente sempre disse isso para vocês, que o arquétipo é a matéria-prima do inconsciente coletivo e o arquétipo também é a matéria-prima da mitologia, dos mitos. E é por isso que mito e inconsciente coletivo eles têm um ponto de contato, que é justamente essa matéria-prima, que são os arquétipos. E como que os arquétipos eles se comportam hoje na publicidade? A gente sabe que existe muita coisa por aí, muitos estudos. Temos um livro bastante famoso que apresenta 12 arquétipos. É um livro de duas autoras americanas, mas a gente sabe, desconfia e tem certeza também, pelas nossas pesquisas, que os arquétipos são muito mais que 12 arquétipos. Eles são muito mais numerosos por aí, e os arquétipos vão se transformando na sociedade conforme cada jeito de consumir a mídia, jeito de interagir, formas de você entrar em contato com essas narrativas que são míticas e midiáticas ao mesmo tempo, porque os mitos, e o mito, gente, ele não morreu, o mito está vivo entre nós, e aí a gente sabe que, na verdade, as narrativas midiáticas, e a publicidade é uma das narrativas midiáticas, ela é uma forma de evolução da mitologia, a evolução do mito. Então, essas narrativas, as narrativas míticas, elas não desapareceram na nossa cultura contemporânea. Elas estão entre nós, circulando, transitando nas redes sociais, no cinema, na literatura, na televisão e também na publicidade. E o convite de hoje, o palestrante de hoje é o Ivan Coelho. Ivan, seja bem-vindo, diretamente de Mossoró, Rio Grande do Norte. Ivan, boa noite. Boa noite, professor. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Quero muito de verdade agradecer aí por essa oportunidade da gente bater esse papo. Que ótimo, Ivan. E eu comentei com você ontem, né, que a gente estava conversando, o quanto que é raro, né, alguém que se forma em publicidade, vai para a área acadêmica e traz essa discussão, essa pesquisa dos arquétipos dentro da narrativa publicitária. Então, fico muito feliz de estar aí compartilhando com um semelhante como eu, né, esta noite e deixando para vocês aí a presença aí do Ivan. E vamos ter muito conhecimento, vamos reforçar aquilo que já ensinei em sala de aula e vamos descobrir coisas novas. Essa é a pegada do Ivan agora, hein, gente? Então, diretamente lá do Nordeste, uma terra quente, apesar que ele falou que está chuvoso lá e começou a chover hoje aqui, eu vou fazer aqui a apresentação. O Ivan, então, ele é mestre em Ciências Sociais e Humanas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, na UERN. Especialista em docência do ensino superior pela Universidade Potiguar, é bacharel em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda também pela UERN. Foi professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ele foi professor substituto, e da Universidade Potiguar. Atualmente, ele é diretor da agência Comunicação 360, além de realizar consultorias ligadas à estratégia de comunicação e experiência com o consumidor. Principais temáticas estudadas e pesquisadas pelo Ivan é a publicidade e propaganda, o marketing, o branding e o consumo relacionado ao imaginário. Gente, então, com vocês, com muito prazer, Ivan, a noite é sua e fica à vontade. Podemos interromper a qualquer momento por alguma pergunta de alunos, eu vou entrar ao vivo, eu vou entrar te interromper rapidinho para poder interagir e levar alguma pergunta de algum aluno que tiver. E se eu tiver dúvida também, eu vou fazer pergunta para você, tá? Show de bola. Eu até, na verdade, prefiro que a gente faça quase como se fosse um bate-papo mesmo, né? Deixa a gente um pouco mais acalorado aí nesse ambiente virtual. Então pode deixar que eu vou fazer perguntas, então, que eu estou cheio de dúvidas já. Beleza, então fica à vontade, Ivan. A casa é tua. Seja novamente bem-vindo aqui na UFPR do Paraná, Federal do Paraná. Obrigado, professor Hertz. Bom, então espero que vocês gostem aí do nosso bate-papo e é isso mesmo. Se você tiver alguma dúvida, manda logo uma mensagem que a gente vai estar conversando. E a nossa temática de hoje vai ser arquétipos na publicidade.
vamos tentar entender como é que isso funciona, como é que essa prática ela vai estar sendo utilizada pela publicidade para poder fechar as conexões e chegar aos seus objetivos também de venda. Tá? Então, só aquela velha apresentação, como o professor já me fez esse início todo, você já conhece, mas eu sou mato-grossense, vim morar aqui no Nordeste, porque meus pais são nordestinos, né? Tive um jacaré de estimação, por incrível que pareça. Eu sou pai do JP e esposo da Nega. Então, acho que esse é o complemento também, porque muitas vezes a gente fica só fixado nessa história dos currículos que a gente está trabalhando. Então, além dessa parte do currículo, essa é o Ivan Pessoa também, que eu acho que é bacana a gente estar explorando. Então, vamos lá. O que a gente vai ver hoje, tá? O que a gente vai estar discutindo hoje, e fica à vontade mesmo para poder fazer um bate-papo, então, para poder participar. Mas trouxe essas temáticas para a gente trabalhar: brand, marca, arquétipo, consciente, coletivo, publicidade e artimanhas, narrativas arquetípicas, instrumentos de construção de marca e, obviamente, que fazem a essa base na construção do arquétipo. Então, é um instrumento que um cara muito bacana, chamado Daniel Padilha, utiliza, e ele faz toda a construção da marca baseado nesse arquétipo. Eu vou mostrar um pouco desse instrumento para vocês, tá? Então, quando que a gente vai estar trabalhando na história do brand, a ideia principal do que a gente vai estar fazendo, e eu puxo muito isso para a gente começar a discutir antes de discutir a questão do arquétipo, é muito por conta dessa vivência atual do brand. Então, o que aconteceu? Quais são as mudanças que aconteceram para poder ocasionar isso e para que isso seja significativo, para que o arquétipo seja significativo hoje nessa utilização da marca. Então, na hora quando a gente vai estar avaliando esse processo construtivo do brand, tem uma pesquisa muito bacana, né, que ela foi feita pela... deixa eu voltar aqui, que pulei aqui. Opa, só um minuto. Então, deixa eu... Ok, pronto. Foi feita pela Ana Couto Brand e a oficina Sofia. Ela foi uma collab, uma parceria muito bacana que eles realizaram, e eles construíram esse projeto da ideia do brand em 3 ondas principais. Essas ondas, a primeira onda, ela era muito avaliada no sentido de conhecimento. A marca, ela queria ser conhecida. Ela queria que as pessoas soubessem que ela existia. Então, era esse o princípio inicial da marca. Logo depois, o objetivo principal do negócio sempre era o lucro. Ele tinha a intenção simplesmente da venda, e a comunicação seguia isso. Então, a maneira de como que ele fazia a publicidade, a maneira de como que ele construía as suas narrativas, ela era muito a ideia de fazer essa venda, de entregar um benefício mais rápido, de entregar um benefício mais fácil para esse consumidor, e isso muitas vezes atingia esse consumidor sem criar nenhum relacionamento. E no segundo ponto, a segunda onda, a gente já vai ter uma pegada um pouquinho mais emocional. A marca, ela já quer ter um pouquinho mais de relevância, ela não quer ser só conhecida, mas ela quer também mostrar que ela é importante para esse consumidor, né? Que ela é significativa para esse consumidor. E é por isso que o negócio, ele deixa de ter um ponto principal do lucro, mas para gerar o valor, o tão discutido valor. Que valor, obviamente, a gente não está falando do valor monetário, né? A gente está falando do valor de importância, do que significa para você aquele determinado produto, aquele processo de troca, o que aquilo ali faz sentido, quais são as emoções que são geradas. Porque através disso, a comunicação acabava puxando muito para criar conexões emotivas com esse consumidor. Então, buscava muito naquele processo da Coca-Cola fazer a campanha de Natal com a família de urso, né? Falava do Papai Noel e etc. Então, são conexões que faziam que você lembrasse também um pouco da sua existência e tinha um ponto de ligação ali entre as duas coisas, tá?
E o terceira onda, que é a onda mais recente do que a gente vai estar vivendo hoje, a gente já fala muito do propósito de marca, o que a marca ela realmente está ali para ser feita. Ela não é simplesmente só para vender, mas qual é a sua função social dentro do processo, dentro da sociedade, da comunidade que ela vive. E aí eu preciso entender também que esse valor ele ganha uma amplitude. Ele não pode ser mais um valor simplesmente só para esse consumidor específico, mas sim para todo o ecossistema que faz com que essa marca ela exista, né? Então a gente está falando aí de toda a cadeia de stakeholders no qual essa marca ela contribui. E aí a gente precisa também criar engajamento. Então a comunicação ela faz com que a gente gere um pouco mais de atividades junto com a marca. Então, por isso que a gente fala muito que é um momento de experiências com a marca. Então, esse é o ponto principal hoje, gerar o engajamento. E aí vale dizer também que esse propósito é interessante porque não estou querendo cancelar o que aconteceu nas segundas ondas, né? Na segunda e na primeira onda. Então, na verdade, é uma espécie de continuidade. Então, o lucro ainda é interessante para a empresa, a comunicação ainda quer vender, mas além do vender, ela quer gerar comunicação, uma conexão emocional, ela quer gerar engajamento com esse consumidor. Então, isso é uma somatória, né, nesse processo de onda. Então, esse estudo ele foi feito em 2018, inclusive utilizou uma metodologia muito legal, vale a pena depois, dá para vocês darem uma pesquisada lá no site da Ana Couto, vocês conseguem achar o estudo, acho que vale a pena, e principalmente porque ele também traz para a nossa realidade, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala de brand, quando a gente fala de marca, muitas vezes a gente só pega pesquisas que são relacionadas lá fora, e aqui esse estudo ele consegue trazer também para o Brasil. Mas vamos lá. Então, dentro desse processo de brand mesmo, que é esse conjunto de filosofias e ações que vão nortear a gestão da marca, a gente vai entender que ele passou por esse processo nessas 3 ondas, e nessa terceira onda, quando a gente está gerando essa conexão mais emocional, mais de engajamento, a gente consegue puxar esse aspecto do arquétipo também. E aqui, quando a gente começa a entender, essa marca, ela começa a ganhar personalidade, ela começa a ganhar voz, ela começa a ganhar imagem. E alguns autores até dizem a alma da marca. Então, ela literalmente se personifica. A marca, ela deixa de ser só aquele objeto, aquele layout, ou enfim, mas ela passa a ter todo o significado que envolve esse processo de troca, né, entre ela e o consumidor. E isso é muito interessante quando a gente começa a avaliar, porque aí é uma das máximas da atualidade, que a marca ela é feita por pessoas para pessoas, e a conexão é o objetivo. Então, a gente precisa fazer esse objetivo. Então, antigamente, quando eu tinha aquele olhar mais frio, mais de venda, voltado para a comunicação, eu entendia que eu simplesmente tinha que falar do produto. Eu tinha que dizer quais eram as características do produto, eu tinha que dizer qual era o valor desse produto, aonde que encontrava esse produto. E agora, a gente começa a entender que eu preciso gerar a conexão, eu preciso fazer com que esse consumidor, ele entenda que esse meu produto, ele também é algo que precisa, que faz parte da realidade dele, que faz parte da vida dele, né? Então, esse momento de conexão é onde a gente puxa a estrutura do arquétipo. Quando a gente vai estar falando dessa base, aí a gente começa a trabalhar o inconsciente coletivo, né? E esse termo específico de inconsciente coletivo, a gente buscou, a gente fisgou lá da psicologia, né? Então a gente utiliza um termo, a gente se apropria de um termo da psicologia para poder trabalhar hoje um pouquinho essa noção do arquétipo. Quando a gente está falando de inconsciente, especificamente, e consciente, aí eu acho que aí é interessante também fazer essa relação, a gente começa a ver o Freud como um dos principais, né, vamos dizer assim, autores, defensores do consciente e do inconsciente. Ele que faz essa descoberta, ele que puxa esse termo de inconsciente, sendo que ele começa a se diferenciar do Jung, que é onde a gente vai beber da estrutura do arquétipo.
Mas o Freud, ele entende que o inconsciente, ele é uma relação muito mais pessoal, ele é uma vivência daquele cara. Então, são as experiências dele que afetam esse inconsciente pessoal. E aí ele começa a se diferenciar do Jung, que ele vai trazer que, além desse inconsciente pessoal, ele também tem um inconsciente coletivo, que ele diferencia da seguinte forma: o inconsciente pessoal, ele depende da experiência, ele é de exclusividade daquela pessoa. Já o coletivo, ele vai ganhar uma universalidade. Então, ele vai ser comum a algumas pessoas e não necessariamente vai depender só da experiência que aquela pessoa está vivendo. Então, a base da hora quando a gente está trabalhando essa diferença, é interessante que a gente comece a dizer, a notar que a gente ganha um aspecto um pouco mais mítico, vamos dizer assim, dentro desse processo, mais imaginário dessa forma, quando a gente vai estar trabalhando o inconsciente coletivo. Quando a gente puxa esse inconsciente, o Jung, ele defende que possui conteúdos e modos de comportamento, os quais são idênticos a todos os seres humanos, construindo um substrato psíquico comum de natureza psíquica, suprapessoal, que existe em cada indivíduo. Então é legal quando a gente está falando dessa forma, porque muitas vezes quando a gente está trabalhando esse inconsciente, era ligado ao coração. O Jung até traz um texto dele falando que a Bíblia se refere ao inconsciente como se fosse o coração. É quase como se fosse uma intimidade pessoal capsulada, né? É como se ele tivesse fechado aquilo ali. Sendo que na hora quando a gente está falando do inconsciente coletivo, esse coração ele começa a se ampliar. Ele entende que isso faz parte não de um indivíduo, mas da humanidade como um todo. E um outro aspecto que eu também acho interessante na defesa do Jung é que aí a gente pode puxar bem para o nosso lado da publicidade. É a estrutura da repetição. O Jung, ele defende que todo esse conteúdo que mora no inconsciente coletivo, ele é fruto de uma repetição que vai sendo incorporada de uma certa forma pelo nosso DNA e que acaba ficando marcado. E aí ele traz como um dos exemplos os nossos instintos. Muitas vezes, quando a gente está trabalhando a base desse inconsciente coletivo, é entender que é comum para um, independente da sua experiência. De acordo com Freud, pelo menos no início, a base era como se o humano ele nascesse quase como se fosse uma folha de papel em branco, né? E o Jung ele vai dizer não, que já tem algumas estruturas nessa folha. E aí ele traz esse exemplo da estrutura quando ele está falando do instinto, né? Quando você nasce, quando a maioria das pessoas nascem nesse sentido, o instinto por alimentação, a busca pelo seio da mãe para que ele possa se alimentar, é muito natural, né? Então ele já está meio que escrito aquilo ali. Então é nesses aspectos que ele defende esse inconsciente coletivo, que o cara acabou de nascer e ele já está procurando a forma de se alimentar, de se sobreviver. Então esse é um ponto que já está dentro do nosso DNA e de acordo com Jung, isso acontece muito pela repetição da humanidade e que isso vai ficando marcado. Como no caso da própria publicidade, né? Nós, na publicidade, a gente defende muito essa ferramenta de repetição, né? Então, precisa repetir, precisa bater para que possa entrar na cabeça do consumidor e etc. Então, é um elo que eu acho que é interessante também fazer esse ponto. Vamos lá. Na hora quando a gente começa a trabalhar a estrutura do arquétipo, o Jung ele também diz que são justamente os conteúdos do inconsciente coletivo. Então, o arquétipo, eles são os conteúdos do inconsciente coletivo. Ele se modifica através de sua conscientização e percepção, assumindo matrizes que variam de acordo com a consciência individual na qual se manifesta. O que isso quer dizer?
Na hora quando a gente está falando que o arquétipo, ele se modifica, eu entendo que dependendo da maneira como esse arquétipo ele influencia a vida da pessoa, como ela vai viver, como as suas experiências, o que ela está construindo no seu dia a dia, mas a base do arquétipo ela vai ser a mesma. É mais ou menos como se a gente estivesse falando o seguinte: na hora quando a gente está construindo, que a gente está vendo um arquétipo como um dos mais conhecidos, como o do herói, por exemplo, eu posso ver várias roupagens desse arquétipo, mas a base vai ser sempre a mesma. Na hora que a gente está falando do arquétipo do herói, você pode pegar como um exemplo um filme DC Comics, por exemplo, está falando toda a estrutura do herói nesse sentido, como você também pode pegar um filme que é muito bacana também, A Procura da Felicidade, por exemplo, que você também tem uma pegada do herói ali, do arquétipo do herói. Apesar de serem construídos com uma roupagem diferente, mas a base de jornada, a base de sofrimento, a base de ultrapassar as barreiras e etc., elas são as mesmas. Então, é isso que ele diz. Ele diz que o arquétipo em si, ele pode se modificar, mas ele vai ter essa base que ela vai ser independente da sua experiência. Então, de acordo com a sua experiência, o arquétipo se modifica, mas pela base mesmo, ele ainda vai permanecer uma estrutura que ela vai ser comum a todos, né? Então, acho que isso é muito bacana quando a gente fala da ideia do arquétipo. E aí, é o arquétipo que acaba conectando. É de novo esse jogo de repetição, utilizando os canais modernos, ou nem tanto assim, se você for pensar na publicidade como um canal moderno, for trabalhar a estrutura das narrativas em cima, mas aí você tem as contações de histórias que são muito mais antigas, né? E ainda passam também essa ideia de narrativa para criar um ambiente semelhante de forma simpática ao indivíduo. Então, o indivíduo ele se sente, de uma certa forma, confortável quando ele enxerga o arquétipo, porque ele já conhece. Então, Jung ele vai defender que esse arquétipo que tá lá morando no inconsciente coletivo como uma ferramenta que conecta esse cara a um mundo mais primitivo, né, ao anterior dele. E isso acaba deixando ele um pouco mais confortável. Ele sabe, de certa forma, por onde ele está pisando. Então, isso é o que vai trazer todo o resgate das leis da vida, de como é que funciona a vida, como é que é a estrutura do herói, a estrutura da mãe. Então, tudo isso são possibilidades que o arquétipo ele vai trazendo para a gente. Quando a gente está falando do Jung, ainda lá na parte da psicologia, é interessante que ele traz alguns arquétipos mais definidos, como a persona, a sombra, o anima, o animus, grande mãe, o velho sábio, o herói, o self, mas ao mesmo tempo ele vai dizer que praticamente a gente é inútil decorar uma lista, né? É inútil fazer uma lista, porque esses arquétipos acabam fazendo uma extensão muito grande de possibilidades, né? Então, quando a gente define um arquétipo em si, eu não consigo colocá-lo dentro de uma caixinha, colocar as principais características de acordo com Jung e tornar aquilo ali uma verdade absoluta. Como existe a influência da jornada de cada pessoa, esse arquétipo ele pode ter modificações e isso vai possibilitar novas variações dessa estrutura do arquétipo. Mas ele traz esses 8 pontos principais que a gente vai estar trabalhando. O professor Hertz acabou falando no nosso início, na hora quando a gente estava aplicando aí, quando estava fazendo a abertura, falando também de um livro super conhecido, né, que é entre o meio publicitário, que ele faz justamente isso. Ele pega um arquétipo e ele acaba colocando dentro de caixinhas de características, né? O herói fora da lei, ele acaba trazendo 12 possibilidades de arquétipos e coloca suas características em cada um. E isso acaba sendo talvez um pouquinho problemático, porque não é bem isso que o Jung defende, né? Ele não defende essa característica tão clara, tão formal, como está sendo transcrita na maneira lá do herói do fora da lei.
Mas é interessante também para a gente, pelo menos, começar a se aproximar a esse mundo arquetípico. A gente começa a entender um pouquinho de como é que funciona e começa a perceber que existem características comuns. E uma outra coisa que é interessante também aplicar é que, apesar, independente se a gente está falando de marca ou se a gente está falando realmente de persona, na hora quando a gente está trabalhando a estrutura do arquétipo, eu não tenho só um arquétipo dominante. Essa marca ou essa pessoa, ela pode transitar por vários arquétipos, ela pode construir arquétipos diferentes. Acaba sendo um predominante, mas nada impede que num primeiro momento eu seja o prestativo, daqui a pouco eu posso ser o amante, daqui a pouco eu posso ser o mago. Então, existem momentos diferentes dentro da própria jornada. E esses momentos diferentes é que fazem essas possibilidades acontecerem, né? Então, nós não somos sempre a mesma pessoa, a maneira como que a gente está para todo mundo. Temos essas faces diferenciadas de repente. Então, às vezes, quando você está com o teu professor, você lida de um jeito, na hora quando tu está com o teu chefe, tu lida de outro, na hora quando tu está com tua namorada, teu namorado, tu lida de outro. Então, são situações diferentes que vão fazer com que essas roupagens, elas também sejam diferentes. E aí, o Herói e o Fora da Lei, eu acho legal, como eu estava falando, é que ele faz um pouquinho da estrutura das características, apesar de colocar nessas mesmas caixinhas, mas é um início para que a gente possa começar a identificar de uma forma um pouco mais simples cada marca, cada estratégia, para que a gente possa construir a nossa estratégia principal de comunicação. Então, na hora quando a gente fala o rebelde, o mágico e o herói, eu acabo trabalhando algumas características mais próximas, como risco, domínio, segurança. Na hora quando eu falo do amante, o bobo da corte, o cara comum, eu trabalho essa história do pertencimento, do prazer, o governante, o cuidador, o criador, a estabilidade, o controle, o inocente, o sábio, o explorador, a independência, a realização. Então, são aspectos que a gente acaba trabalhando e juntando em um conjunto que acabam sendo mais próximos. Então, esses que vocês estão vendo dentro da mesma cor, acaba facilitando essa transição de uma marca, ela poder brincar com esses, vamos dizer assim, com características desses outros arquétipos e não ficar exclusivamente em um. Então, ao mesmo tempo lá que eu tenho a Disney trabalhando com uma ideia de mágico, de magia, trabalhando essa noção do imaginário, ao mesmo tempo eu posso trazer a Disney trabalhando também uma noção de rebeldia, na hora quando ele traz, por exemplo, a Mulan, quando traz, por exemplo, as princesas já dominando um pouco mais esse aspecto diferenciado, né, esse poder feminino no qual antigamente não éramos acostumados, né, a ver nos contos de fada. Dentro dessa estrutura, a publicidade ela vai acabar utilizando suas artimanhas para a gente se aproximar e para ser mais confortável essa criação junto do próprio arquétipo. Então, na hora quando a gente está vendo a nossa base, aí a gente começa a falar da própria sociedade do consumo, né? Esse termo, sociedade de consumo, ele acaba sendo utilizado mais ou menos em 1920 e ganhou força na década de 50, na década de 60, e ele é muito criticado vamos dizer assim, pelo consumo exagerado dentro desse ponto, mas também ele também é interessante porque mostra onde que esse consumidor ele perde o vínculo com esse lado mais espiritual, com esse lado mais primitivo do ser. E aí, alguns autores, eles acabam defendendo que essa quebra, que essa perca de contato, essa perda de contato, ela acaba funcionando como um abismo, onde esse consumidor ele precisa encontrar uma espécie de salvação, ele precisa encontrar alguma coisa que ele possa se agarrar. E aí são os produtos que acabam gerando essas informações, que acabam trazendo, resgatando esses mitos, resgatando essas histórias, resgatando essas narrativas, para que eles possam, de uma certa forma, fazer mais sentido para esse tipo de consumidor. E assim,
o arquétipo ele acaba sendo utilizado como uma forma de identificação, de conexão. Então, na hora quando você tem alguns aspectos que são trabalhados, por exemplo, na estrutura do herói, aquilo fica muito mais comum, aquilo fica muito mais fácil de ser memorizado, aquilo fica muito mais conectado com esse consumidor, fazendo com que ele gere mais engajamento e que ele gere uma conexão mais emotiva dentro do processo de compra. E isso acaba facilitando, acaba sendo uma ferramenta, uma estratégia base de ferramenta da comunicação. Então, beber da água dos arquétipos é entender um pouco mais como é que funciona a cabeça das pessoas e fazer com que essa estrutura ela seja um pouco mais sólida dentro do processo, né? E não simplesmente o aspecto de venda, de mostrar o produto, de ter o preço como o fator principal, mas criar essa principal conexão. E um outro ponto também muito utilizado pela base do arquétipo é a diferenciação, né? É a gente entender que existem produtos e situações diferentes nesse processo. Então, por exemplo, aqui a gente tem a Casa do Pão de Queijo e a gente tem a Starbucks, né? As fotos dos dois pontos principais. A gente já começa pela própria marca, a diferença da marca, enquanto o Starbucks está trabalhando uma sereia, né? Está trabalhando toda a história mítica que está envolvida dentro do processo criativo de marca, mas lá na casa do Pão de Queijo já é uma vovó mais simpática, já é uma vovó, é uma coisa mais bucólica dentro desse processo. E aí é interessante que esse processo de diferenciação, ele também faz mais sentido para esse consumidor. Essas duas fotos, elas foram tiradas do Instagram de cada uma, recente, inclusive, e aí você percebe a diferença do tom de cada foto, né? Apesar de estarem mostrando café, mas o contexto, a narrativa que a foto traz, ela já consegue ser mais ligada a esse tipo de arquétipos diferenciados, né? Então, na hora quando a gente está trabalhando lá na Starbucks, você está vendo uma ideia de muito mais aventureiro, você está vendo uma cidade, você está vendo o tipo, como a mão está sendo levantada, como o troféu da base também do próprio café. Então, é como se fosse uma espécie de desbravamento da cidade dentro do processo. E já a Casa do Pão de Queijo, você já vê uma coisa muito mais confortável, mais cômoda, né? Mais bucólico também, mais romântico também do processo, mais acolhedor de alguma certa forma. E aí isso traz para que a gente também tenha ferramentas de diferenciação dentro da construção do posicionamento de cada marca. E isso que é bacana quando a gente começa a entender quais são os arquétipos que pertencem ao processo de cada marca. Nesse processo, a gente vai percebendo que essas características elas vão sendo comuns, né? Então, eu tenho numa foto específica do Instagram, mas ela também fala alguma coisa semelhante no comercial da televisão, que também fala alguma coisa semelhante no anúncio da revista e assim vai, né? Então, esse processo ele acaba sendo muito mais comum e criando um mundo para aquela determinada marca, fazendo com que esse consumidor ele se identifique, mas ao mesmo tempo ele crie uma diferenciação dos outros produtos que estão sendo oferecidos para ele naquele exato momento. Tá? Quando a gente vai trabalhar a base dessa narrativa arquetípica dentro desse processo de comunicação, na publicidade mesmo, que a gente pensa que é muito a estrutura do imaginário, pensa que é muita parte do mito, mas eu defendo muito que a gente pode, inclusive, não saber que está fazendo, mas a gente está fazendo, né? Então, essa utilização do arquétipo, ele já é muito natural da experiência publicitária. Então, na hora quando você está lá num brainstorm, você está dividindo e, de repente, sai uma ideia que remete a uma Branca de Neve, por exemplo, uma indústria de cosméticos utiliza isso recentemente, né? Então, na hora quando você tem esse aspecto, você também mergulhou no arquétipo. Você pode até não saber que está fazendo isso, mas você já está utilizando dessas bases arquetípicas para poder construir essa conexão com esse consumidor. Today we celebrate the first glorious anniversary of the information purification.
eu só voltar aqui, dar uma pausa. Não sei, só Retz, me ajuda, por favor. O áudio sai tranquilo aí do vídeo? Sai tranquilo. Isso aí tá tranquilo. Pode passar aí que a gente ouve. Show de bola. Então, pronto. Então, na hora quando a gente traz essa estrutura da narrativa, é muito claro, dentro de um comercial de televisão, que a gente tem uma ideia de história mesmo que está sendo contada, um storytelling está mais presente ali dentro do processo. Então, como esse caso icônico, vamos dizer assim, dentro da comunicação publicitária, um comercial da Apple. Olha lá. Glorious anniversary of the information in all history, a garden of pure ideology, where each work may be secure from the pests of a of force is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will fight them with their own courage. We shall prevail. On January 24, Apple Computer will introduce Macintosh, and you'll see why 1984 won't be like 1984. Então, fica muito claro dentro desse processo que ele resgata a estrutura do herói nesse comercial, que ele faz com que existe uma quebra, existe o sofrimento, né? Apesar da gente não enxergar, né, ali naquele momento, mas a gente vê que aquela pessoa que está vindo, que aquela mulher que está vindo para poder destruir a grande tela nesse sentido, mas ela já vem sendo perseguida, então entende-se que ela passou por algumas barreiras para poder chegar ali e quebrar e fazer essa mudança de paradigma. Então, essa narrativa dentro do comercial, ela é muito clara, ela é muito evidente, ela é muito fácil da gente identificar. Mas eu preciso entender que na hora que a gente está falando nessa narrativa, eu não vou me limitar a isso. Eu vou passar também, por exemplo, para os próprios símbolos, né? Então, na hora quando você está construindo um logotipo, por exemplo, uma logomarca dentro da estrutura, na hora quando você faz isso, você também está trazendo história, você está trazendo o contexto, você está trazendo imagens e emoções que elas estão conservadas no seu inconsciente para que ele possa ter um sentido mais significativo na sua relação de compra, na sua relação de consumo dentro do aspecto. Essa também é a primeira marca da Apple, né? Não sei se vocês conhecem dentro de um ponto, mas ela acaba sendo também uma das marcas interessantes para serem contadas por toda a história que ela tem atrás, né? Então ela vai falar daquele momento de Newton, ela tem a estrutura da gravidade, a maçã sempre presente, ela tem o entrelaçamento da faixa, que lembra também um pouquinho da estrutura de cobra, tem a frase também que está sendo que pode ser muito bem trabalhado dentro da estrutura da mitologia. Então, faz parte dessa construção da narrativa, não só algo que a gente está vendo, né, nessa contação história exatamente da televisão, do VT que a gente está assistindo, mas de todo esse contexto dentro do imaginário que a gente tem, que faz a identidade das imagens que a gente está construindo. E aqui eu acabo trazendo também um outro aspecto, um outro filme da Apple, naquele momento que a gente estava vendo do herói, né, fazendo essa relevância, eu vou trazer um outro vídeo da Apple que é muito forte, que é muito interessante, mas também para poder entender que esse arquétipo ele também pode mudar. Essa marca ela utiliza em alguns momentos diferentes. Então, na hora, vamos lá assistir. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius.
Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. E é legal, é emblemático dentro desse vídeo, né, que é essa mudança básica que a gente estava vendo do herói, mas ele já indo para a estrutura do velho sábio, né, dentro do processo do arquétipo do Jung. Então, você nota pelas imagens que ele traz, né, os principais personagens que aparecem no vídeo, nesse processo, né, já traz um pouco mais de sabedoria, já traz um pouco mais de, vamos dizer assim, aquele cara que eu quero seguir, né, então é isso que o comercial está te dizendo, né? E principalmente dessas mudanças que são feitas através da sociedade. Então é legal, ele sai de um comercial muito mais heróico no processo, ele vai para um comercial muito mais trazendo uma informação muito mais pertinente dentro da ideia, mas também, principalmente, essa mudança do arquétipo, algo que era mais bruto, algo que era mais sofrido, algo que era muito mais, vamos dizer assim, vencido pela insistência nessa ideia, e na hora quando ele faz do velho sábio, ele já dá uma acalmada, você já nota pelo próprio trilha sonora que você escuta, pelo tom de voz, né, que está sendo colocado na narrativa, na construção da narrativa, nas próprias imagens que são escolhidas, então tudo isso ele faz parte para que a gente possa mergulhar nesse universo e se identificar com essas questões. Hello, my man. And I'm a PC back. It's been kind of a rough quarter, so I brought in a trainer to get me back on top of... Hello, my man. E esse é o terceiro vídeo que também a gente acaba mudando, saindo justamente dessas personalidades diferentes aí que a Apple vem trazendo. E esse também é um terceiro vídeo na hora quando a gente já começa a ter uma base do cara um pouquinho mais comum, né? E dentro do Jung é até interessante a gente observar isso. O Jung, ele acaba puxando, né, ele traz uma nomenclatura diferente para a estrutura do arquétipo, mas aí ele puxa um quê da sombra, que você acaba escondendo um pouco do que você quer e do que você não quer. Então, na hora quando tem um personagem que ele traz uma ideia de um cara comum, ao mesmo tempo lá que ele não quer se sobressair ao outro, mas ele está mostrando ali que ele quer sobressair ao outro também. Então, isso é muito comum dentro da estrutura do arquétipo da sombra que o Jung trabalha. Vamos dar uma assistida aqui para a gente poder entender um pouco melhor. Hello, my man. And I'm a PC back. It's been kind of a rough quarter, so I brought in a trainer to get me back on top of my game. Come on, get started, you bucket of bolts. PC Mag rated Mac #1 in customer support. Are you just going to take that? No. PC World's readers called Mac #1 in reliability. He's laughing at you. I'm not laughing at you. He's #1 in customer satisfaction. What are you? Okay, maybe we could try some positive reinforcement this way. Sure. You're doing a good job, Mac. Thanks. Hey. Bom, então, ao mesmo tempo que ele é para ser um cara comum, que ele é para ser um natural da estrutura da vivência, mas ele ele se sobressai ao seu concorrente e ele mostra isso de uma forma bem significativa no comercial, mas, de qualquer forma, é uma forma velada, né? Ele não está ali fazendo uma comparação direta, ele não está ali se mostrando que ele é melhor, ele acaba deixando que a história mostre que ele acaba sendo melhor. Então, essa história da sombra, eu acho que é interessante aí dentro do processo, que é muito isso, é esconder o que você não está resolvido contigo mesmo, mas ele acaba aparecendo ali, de certa forma, dentro dos seus sonhos, dentro dos seus gestos, dentro dos seus instintos, e isso é muito claro nesse comercial que o Mac faz. Então, apesar dele não estar querendo, entre aspas, se mostrar ali como o melhor de todos, mas ele está fazendo isso sempre em paralelo, de uma forma velada, mas está sempre claro isso para o consumidor. Né? Então ele não levanta uma bandeira muito egocêntrica, mas ao mesmo tempo ele está ali mostrando se ele está ali se diferenciando do seu concorrente. Então acho que isso é interessante a gente ver que nesses três comerciais a gente tem arquétipos diferentes que vão se sobressair dentro das suas narrativas, mas isso não impede que a Apple ela tenha um arquétipo preponderante, né? Mas que em determinados momentos ele pode transitar nessa estrutura, principalmente porque vai depender realmente dessa jornada da experiência da própria marca para que ela possa identificar qual é o arquétipo naquele momento que é o principal para ela.
E aí, tem um ponto que eu acho legal a gente trabalhar, que já é um pouquinho mais prático dentro do processo, é na hora quando a gente começa a entender que a construção arquetípica, ela não fica só na hora da publicidade, né? Ela não fica só no resultado final, lá no VT, lá no anúncio que está sendo produzido e etc. Mas ela precisa estar intrínseca, ela precisa realmente pertencer à estrutura da marca para que ela possa conhecer o mundo. E eu trouxe aqui como um caso, uma ferramenta que ela foi feita por um cara chamado Daniel Padilha, como eu disse no início. Ele é de São Paulo, ele é estrategista de marca, e ele tem essa ferramenta que é muito bacana. Ele trabalha com um projeto chamado The Angle Lab, é um laboratório de inovação e aprendizagem, e eles lançaram recentemente o BACA, que é a biblioteca de arquétipos dentro desse ponto. É esse livro vermelho que vocês acabam vendo aí na frente, mas ele traz, além do livro, um baralho com 60 tipos de arquétipos, né? Então ele acaba saindo dos 8, passando pelos 12 e fazendo essa ramificação, né? Colocando características diferentes em cada tipo de arquétipo, e ele faz isso para que a gente possa ter uma base de brand muito mais forte, mais sólida, né? E essa construção ela acaba sendo muito mais verdadeira quando a gente faz do início e quando a gente tem ciência do que está sendo feito, e não simplesmente só quando a gente está fazendo a parte de anúncios, né? A parte de criação. O arquétipo, na verdade, o projeto ele trabalha com uma roda arquetípica que acaba dividindo esses 60 cards em quatro bases, 4 pilares principais, que vão trabalhar a singularidade, a liberdade, a coletividade, a regularidade. Todos os arquétipos que são trabalhados no baralho, eles também têm características específicas, né, mas que fazem parte de um grupo, né? Então são 4 grupos principais. Esse grupo que está sendo trabalhado, ele acaba trabalhando nessa roda arquetípica, ou mandala arquetípica, ou como queira, que aí ele vai falar muito mais do que é numa noção de liberdade, de rebeldia, o que é uma noção social de comprometimento, o que é uma noção de ordem, que é de organização mesmo dentro do fato, e uma noção de ego, que ele está ligado aí vamos dizer assim, ao interior de cada estrutura que a gente vai construindo essa marca. É um baralho que ele é interessante para que a gente possa estar discutindo características da marca. E quando a gente tem essas discussões no início do processo de construção de marca mesmo, na estrutura de brand, a gente já tem uma ideia muito mais forte dentro desse universo da própria marca, que eu acho que é interessante aí o que a gente precisa diferenciar, que muitas vezes os profissionais ele acaba confundindo o que é seu e o que é da marca, e essa distinção ela precisa estar muito clara. Então os arquétipos que você tem, que você segue na sua vida pessoal, podem e talvez sejam diferentes dos arquétipos principais de cada marca que você está trabalhando. Então, quando essa marca ela tem mais propriedade em cima desse arquétipo, ela tem mais segurança do mundo que ela está vivendo, ela tem mais segurança do que ela vai estar defendendo, da forma como que ela vai estar defendendo, da construção dos seus produtos, da construção da sua linha de comunicação, e isso vai trazer muito mais conectividade com um grupo de pessoas. Não, obviamente, a gente não está ampliando isso para todo mundo, mas para um grupo mais específico de pessoas, e fazendo com que essas pessoas se identifiquem e acabem diferenciando essa marca do restante dos seus concorrentes e etc. que estão oferecendo nesse momento. Acho que isso é um ponto base para que a gente possa estar discutindo, e não achar simplesmente que o arquétipo ele só é dentro da historinha que é contada, dentro do VT que está sendo produzido e etc. Mas ele precisa ser base da estratégia principal da marca. Então, isso é uma das coisas que a gente defende muito aqui, inclusive na própria agência que a gente faz, quando a gente faz a aplicação do Canvas junto com cada cliente, quando chega, a gente aplica um Canvas diferenciado, definindo exatamente todas as personas, definindo todos os atributos, todas as características que são feitas para aquela determinada marca, para que a gente possa construir o mundo dessa marca, fazer com que tenha muito mais propriedade, muito mais segurança, muito mais consistência e principalmente repetição, né? Como é um dos pontos que a gente também defende bastante. Então,
Acho que para a gente iniciar ou para a gente poder fazer um bate-papo era mais ou menos isso que a gente vinha conversando. Eu deixei aqui algumas referências no qual que eu utilizei aqui, e fica aberto para que a gente possa bater um papo, que a gente possa tirar alguma dúvida, que a gente possa conversar a respeito aí dessa ferramenta. E aí, Dr. Hertz? Cara, fantástico. Mas de tudo que você falou, muita coisa, claro, a gente sabe. Estou muito feliz de ter visto a tua palestra, porque é muito clara o trabalho que é relacionado aos arquétipos e às narrativas. E o que eu mais gostei, que foi uma descoberta, foi esse baralho, esse tarô, enfim, essa mandala aí que a gente tinha conversado ontem e hoje você apresentou. Eu acho que é um material assim que eu vou atrás, porque eu preciso saber mais. Então, e é bem interessante. Agora, a coisa que eu mais gostei do que você falou é justamente isso, desse processo de você colocar o arquétipo, a discussão, debater o arquétipo desde o início do processo da assessoria do cliente, da assessoria da marca. E quando você, acredito eu, que quando você tem a oportunidade de começar esse processo, quando você vai lançar uma marca nova, sabe, aquele primeiro passo, a concepção da marca. Então, eu acho que quando você tem a oportunidade de trazer todo esse conhecimento arquetípico a partir dessa concepção de uma marca nova, de um produto novo, de um novo nome, de alguma coisa nova que vai ser lançada no mercado, eu acho que aí fica muito mais segura esse processo, muito mais seguro esse processo de criação mesmo, de planejamento e de posicionamento da marca no mercado. Então, cara, eu adorei o que você falou aí, eu achei que tem tudo a ver. Faz sentido. Oi? Faz sentido? Faz muito sentido, né? Então, às vezes a gente fica pensando que esses elementos, né? Gostei muito também do que você falou, que apesar de alguns autores apresentarem 12 arquétipos, eles estão aí, estão passando por essas mudanças. Não era bem aquilo também que o Jung no começo. Então, acho que é importante enfatizar isso, porque o Jung ele não pensou em 12 arquétipos, né? Eu já vi autores que já falam de 22 arquétipos. Aí você já tem esse projeto de São Paulo, que são 60, né? 36, eu já vi também. Na verdade, esse número específico ele não é dado pelo Jung, né? Inclusive, quando ele defende, quando ele traz, ele nomeia alguns dele, ele ainda defende isso, que apesar dele nomear, ele não está limitando isso, né? Existem uma variação, um leque muito maior de possibilidades, no qual ele até desconhece, ele até admite esse aspecto, né? Porque vai depender muito também dessa vivência. Acaba que o arquétipo ele se sobressai, se você concorda comigo, muito daquele momento da experiência do consumidor, né? Então, naquele momento da jornada daquele cara, o arquétipo desperta, porque faz alguma coisa, faz sentido para ele naquele exato momento. Ele está lá, guardado, dentro daquele inconsciente, ele está lá, guardado na história daquele cara, mas ele não vai despertar para todo mundo, ele vai despertar para aqueles que estão fazendo o que faz sentido naquele exato momento. Então, é isso que vai acontecer. Então, para mim, pode despertar um tipo de arquétipo, para você pode ser outro, e assim vai. E as marcas, quando acabam assumindo essa questão da persona, acabam assumindo esse lado mais pessoal, físico, vamos dizer assim, elas também bebem disso, né? Muita gente acha que o arquétipo ele tem que ser único e exclusivo, né? Então, eu tenho uma marca Harley Davidson ali, ele precisa ser sempre... né? A história lá do guerreiro, precisa ser sempre fora da lei, precisa estar sempre ali. Mas às vezes não, dá para ele brincar, dá para ele fazer algumas coisas diferentes disso, porque afinal de contas nós não somos lineares dentro do aspecto. Sim. Outro ponto que você tocou que eu achei bastante interessante é quando eu falo isso, e às vezes para explicar é muito complicado, qual a diferença entre arquétipo e a imagem arquetípica. Aí você explica no processo que eu posso ter o mesmo arquétipo com roupagens diferentes. Então, a imagem arquetípica, ela pode ser diferente. Eu posso, por exemplo, pegar o arquétipo da grande mãe e trabalhar dentro da figura de um pai, né? A imagem arquetípica,
ela é diferente, ela está mais atrelada à imagem técnica. Então, o que você vê é um pai, é um homem cuidando de um filho, mas a narrativa, o storytelling em torno daquela imagem arquetípica, o arquétipo é a da grande mãe. Então, é essa que é a diferença, você saber que o arquétipo é quase como se fosse um esqueleto, e o que você ou um cabide, e o que você pendura de roupa ali é o que vai fazer a diferença, mas a base é a mesma, o cabide é o mesmo, você só troca a roupa, né? Então, muito legal. E acho que faz total sentido, e principalmente para o mundo moderno, vamos dizer assim, né? Então a gente bebe de fontes que já são muito antigas, né? Então todas essas discussões que a gente acaba vendo nos comerciais, como a história do herói, como a história da grande mãe, como o seu inconsciente, que também alguns já despertam para esse lado, mas são discussões antigas, né? Elas só são trazidos com uma roupagem diferente mesmo, né? Nossa, cara, muito legal, muito legal. A tua apresentação, assim, casa muito com aquilo que eu penso. E um outro ponto que você fala, e eu concordo plenamente com você, é que os arquétipos, se você pensar neles, no planejamento deles, na criação publicitária, ou se você criar simplesmente, ele vai se manifestar de qualquer maneira. Então, qualquer narrativa que você cria, uma narrativa publicitária, um filme publicitário, ou se você é do cinema, você faz um roteiro, você produz aquele filme, cria uma narrativa cinematográfica, fílmica, você vai estar manifestando os arquétipos ali do mesmo jeito. Então, é exatamente aquilo que eu comecei falando, né, antes da tua entrada aqui na palestra, eles estão circulando por aí, né? Pode ser que o arquétipo ele não tenha aquele formato clássico mais como ele sendo manifestado numa narrativa mítica, daquele jeito clássico. A gente não fica falando de mitos o tempo todo por aqui, né? Ninguém coloca mito na narrativa da publicidade, de um storytelling, o tempo todo. Mas o fato dele ser uma narrativa, ele vai dar a possibilidade de manifestação de arquétipos. Então, o DNA de qualquer narrativa de hoje é a narrativa do mito. E como o mito, a matéria-prima dele é o arquétipo, então a gente vê que, de fato, o Jung diz que o arquétipo, o mito é a encenação do arquétipo. Então, o que nós vemos hoje é um outro tipo de encenação, por meio de um outro tipo de tecnologia, outro tipo de linguagem, mas é a encenação dos arquétipos que a gente vê o tempo todo, essa dança deles, essa encenação, esse teatro dele, que manifesta, querendo a gente ou não, e eu concordo plenamente com você, porque a gente criou uma história, criou uma narrativa, tem arquétipo ali, então não tem jeito. Eles vão se manifestar de qualquer maneira. E aí, de novo, acho que só é interessante que a gente realmente saiba o que está fazendo, ou aonde que a gente está bebendo. E, inclusive, para a gente poder criar esses momentos de diferenciação, ou seja, essas roupagens diferentes que é tão importante para a publicidade, né? Então, trazer o novo, né? Vamos dizer, uma narrativa que aparentemente é nova, mas ela bebe da mesma fonte que várias outras, é super importante para a publicidade. Então, às vezes, quando você tem esse aprofundamento, essa investigação mais aprofundada, de fato, desse mito, você consegue tirar uma roupagem diferente. E é isso que a gente está precisando, acho que hoje, para a publicidade, né? Para poder fazer mais sentido, para criar uma espécie de novidade. Apesar, de novo, de a fonte ser a mesma, mas a gente está levando de uma maneira diferente. Acho que isso é importante ser dito. E realmente façam esse apelo, quase como se fosse um apelo. Acho que toda vida quando a gente fala sobre arquétipos e etc., eu pelo menos costumo ver sempre como o final da obra, né? Então eu tenho lá a criação, eu tenho o vídeo e etc. Então eu faço a análise daquilo ali. Mas eu acho que é interessante a gente começar a pensar antes do processo, realmente. Então, a gente ter o sentido dessa criação para que ele possa desmembrar. Então, a gente está falando que a comunicação, ela não vai ser só mais a publicidade, mas a gente está falando do próprio PDV, a gente está falando da maneira de como que você se comporta em relação aos seus colaboradores, a gente está falando da maneira que você se comporta na criação de um determinado produto. Então, tudo isso faz parte da narrativa da marca, que são importantes ter uma fonte principal, ou uma fonte, vamos dizer assim, prioritária, para que possa ter uma conexão mais real, uma conexão mais verdadeira mesmo. E aí casa muito, né, Ivan, com aquela proposta
do Kotler, né, do tal do marketing 3.0, depois o marketing 4.0. No marketing 3.0, ele fala literalmente, né, de você pensar na espiritualidade, na cultura, para gerar essa conexão com o consumidor. A espiritualidade, o marketing relacionado à espiritualidade. Mas não é uma espiritualidade que essa palavra ela pode ser dúbia, né? Não é uma coisa religada à religiosidade, né? A espiritualidade é essa conexão, né, com alguma coisa do nosso passado, do nosso instinto, que tem a ver com o mito, né? Porque toda a religião, a origem de toda a religião é mitológica, né? Então, o DNA da religião é mítico, é o mito. Então, quando a gente fala assim que estamos trazendo a narrativa mítica para o storytelling de uma marca, quando a gente está trazendo os arquétipos, pensando nisso, justamente nessa conexão espiritual com algo maior, algo mais instintivo, algo que está ligado à nossa ancestralidade, que são os arquétipos, são as narrativas míticas, que tem a ver com os sonhos, tem a ver com esse olhar para o passado humano. E uma coisa que é interessante a gente dizer também, o Edgar Morin, que é um grande filósofo francês, ele fala que no nosso imaginário habitam seres do espírito. E aí, ó, você está muito bem acompanhado. E aí ele vai falar, então, nessa obra aí, que esses seres do espírito, o que ele está dizendo são, por exemplo, os sonhos, os mitos, os arquétipos, aquilo que habita o nosso imaginário. E justamente isso que movimenta, né? E esse imaginário que é essa coisa que foi criada pela gente, foi inventada pela biologia, pela evolução humana, para enfrentar a realidade, porque a realidade biológica, a mãe natureza não é tão mãe não, cara. A mãe natureza é triste, é madrasta. Chorando, né? Você já nasce chorando, apanhando. Então a mãe, ela tem duas faces, né? O próprio Jung dizia que tem a mãe que mata e a mãe que afaga, né? Então, a mãe natureza, a gente tem essa ideia que ela é sempre muito equilibrada. Não, ela é terrível. E para a gente enfrentar essa natureza terrível, real, objetiva, a própria evolução da espécie humana criou o nosso imaginário, que é onde a gente vai se opor a essa realidade como se fosse uma relação dialética para poder sobreviver. Então, o imaginário, a criação, a criatividade, os arquétipos, os mitos, os sonhos, eles surgiram na nossa espécie justamente para a gente poder enfrentar esse mundo tão cruel chamado natureza, chamado realidade, né? E graças a isso que temos a publicidade hoje, né? E é interessante mesmo, porque a gente fala do Edgar Morin, a gente tem o Lipovetsky também, a gente tem o Bauman, que falam tudo justamente desse abismo, né? Como se a humanidade ela tivesse se perdido um pouco, e é nessa resgate ao mito, nesse resgate ao mitológico, esse resgate ao primitivo, que vai ter uma conexão mais forte. E aí a publicidade, que obviamente ela tem uma intenção mais estratégica, uma intenção mais de venda, ela aproveita isso para poder revestir, para poder criar suas marcas, criar os seus produtos, colocar um manto mágico, vamos dizer assim, para poder aproveitar essa fraqueza e oferecer como solução. E aí a conexão com esse consumidor, entre aspas, acaba sendo mais forte nesse processo, e a venda, né, acaba sendo uma das coisas, né, o produto, o consumo, acaba sendo uma das coisas mais, vamos dizer assim, mais prestigiadas. Então, talvez a estrutura da sociedade do consumo, ela está muito ligada a isso, pela falta, e como que a publicidade, como que o marketing em si, ele reveste dentro desses aspectos mitológicos como uma espécie de solução, né? E aí, como eu não tenho mais para onde me agarrar, eu me agarro naquilo que eu acredito, né? Então, aí eu vou ter a estrutura do consumo mais desenfreado, né? Sem ter essa consciência total do que ele pode provocar. E uma coisa que me ocorreu por esses dias, nessa liberação dos shoppings, por exemplo, cara, o Brasil todo, na hora que teve essa flexibilização do comércio, da abertura do comércio, né, nesse período de pandêmico que nós estamos vivendo, cara, eu não vi nas imagens do jornalismo, eu não consegui enxergar uma culpa, sabe, uma coisa má, uma coisa ruim das pessoas irem ao shopping, por exemplo. Cara, é uma relação mágica. Eu vejo pessoas buscando algo maior ali.
naquelas imagens. Quando eu falo que o consumo é a nossa maior experiência com o sagrado, eu estou me referindo a essa espiritualidade do arquétipo, do mito que está presente no marketing, está presente na publicidade, nesse ritual de consumo, porque quando eu faço um ritual de consumo, eu vou ao shopping, eu levo o meu corpo nesse ritual para visitar o espaço do comércio, do consumo, eu estou fazendo um ritual para alguma coisa maior, algum Deus maior, que a gente não sabe exatamente quem é esse Deus. Justamente porque a estrutura narrativa do consumo do marketing, ela tem esse algo de mítico, algo de sagrado, algo de mágico. Então, para mim, as pessoas indo naquele espaço do consumo no comércio de rua, indo ao shopping, é como se estivesse indo literalmente a um templo, rezar, orar e fazer o seu ritual de oração e de devoção, de culto a alguma coisa maior que eu não sei exatamente o que é, justamente porque o marketing trabalha com essa coisa que é mágico, mas não é muito bem definido, né? Claro. Agora, claro, quando a gente pensa nos arquétipos, a gente consegue definir um pouco mais. Cara, mas assim, eu vi esse momento aí de ritual de ir ao shopping liberando aqui, que, cara, eu não consegui ver, as pessoas tentando questionar e tentando racionalizar o porquê que as pessoas, mesmo numa pandemia, vão fazer aglomeração e vão consumir, cara, porque é uma força maior. É uma coisa quase religiosa, mas não religiosa no sentido de religião, né? Porque religião ela tem uma estética, tem uma política, tem no sentido de essa busca do contato com algo sagrado. Isso que eu vi nesse comportamento das pessoas. É uma coisa muito louca, cara. E até você pensar, né, justamente porque boa parte, acho que tinha uma pesquisa que falava sobre isso, das pessoas voltando, e tinha muita gente que fazia parte do grupo de risco, né, então você sabia que você estava correndo risco, que afinal de contas, dizer que você não sabe o que está acontecendo nesse momento é impossível, você pode não ter tanta, vamos dizer, não pode acreditar com tanta força nessa ideia, mas é impossível você dizer que é arriscado, que você dizer que pode ser perigoso, que você pode ficar doente, etc. Então, gente do grupo de risco ir para a estrutura do shopping. E aí a gente vê, né, que a própria arquitetura do shopping, ela também já é pensada dessa forma, como você bem citou, falou do templo, né, então a estrutura, o piso de mármore, o pé direito alto, então tudo isso, ele também tem um quê, ele também tem um porquê, ele não está ali à toa de todo o propósito. Então, acho que vale a pena a gente pensar como que essa estratégia, ela realmente funciona, né, e óbvio, ter noção do que a gente está fazendo, né? Não é só porque ela funciona, a gente vai usar para todos os lados. Exato. Ivan, o papo está ótimo aqui, mas vamos ter que encerrar a nossa web palestra. Novamente, cara, foi um prazer ter você aqui no nosso projeto. Espero te encontrar pessoalmente pós-pandemia, em algum evento. Você está convidado para vir aqui para Curitiba, vem conversar com os alunos aqui um dia. Cara, muito legal a tua participação. Achei que foi uma das... todas as web palestras são muito importantes aqui, mas, claro, aí é o lado pessoal do professor Hertz, que gosta do assunto e que a gente fica mais apaixonadinho mesmo pela temática, né? Então, mas, cara, muito legal a tua temática, a tua discussão, o teu debate, a tua pesquisa, e espero a gente se encontrar mais vezes aqui na Federal, na internet, enfim, da gente fazer mais vezes esse bate-papo, essa conversa. Vamos fazer o bem bolado, e a recíproca é verdadeira. Estão extremamente convidados para poder vir aqui também conhecer as praias depois desse momento de pandemia. É o que a gente está precisando. O nosso calorzinho aqui, que é muito bom também, tá? Então, muitíssimo obrigado de novo pela oportunidade e espero que vocês, né, realmente fiquem satisfeitos aí com o nosso bate-papo. E o que precisar, é só mandar mensagem que a gente está disponível. Beleza. Aqui tem uma pergunta aqui da Mila, deixa online para a gente poder assistir. Mila, vai ficar online aqui na página da comunicação social, para quem quiser baixar, para quem quiser compartilhar, então fica tranquila que temos aí uma seguidora aí preocupada se vai ficar isso gravado ou não. Está gravado, então, está gravado para a eternidade. Olha, uma coisa mítica, né? A eternidade da internet, né? Então, da deusa internet, deusa mídia, né? Então, tá tudo certo. Ivan, muito obrigado, grande abraço e manda um abraço para todo mundo aí que esse momento, um dia a gente vai conseguir, vamos superar e a gente vai se encontrar novamente, com certeza, no mundo real. Até mais, gente. Fiquem bem. Obrigado.
Gente, então, essa palestra foi com o Ivan Coelho, lá do Rio Grande do Norte. Então, foi muito legal. Então, a gente vai encerrando essa noite e fiquem ligados que tem mais web palestras toda quinta-feira à noite, às 19 horas. Então, grande abraço a todos e grande abraço a todas.